Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Fica ligado no vídeo que depois das informações eu vou divulgar aqui uma promoção que eu estou fazendo envolvendo essa camisa aqui, ó. Fica ligado aí, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações e ficar ligado em tudo que acontece lá no Flamengo e também dê um like no vídeo. Então vamos lá, vamos para as informações. É o seguinte, eu vou falar sobre a busca pelo novo treinador, o Rogério Ceni, e também mostrar para vocês a cronologia dos fatos antes, durante e depois da demissão do técnico Domenech. Vamos lá, vamos por parte. Teve o jogo, antes do jogo já começou um mal-estar envolvendo o treinador catalão. A escalação do zagueiro Gustavo Henrique como titular ao lado do jovem Natan, muita gente não gostou internamente no Flamengo, muita gente estranhou, porque o Gustavo Henrique não vive um grande momento no Flamengo. Todos sabem que ele está sem confiança, inclusive o primeiro gol do Atlético Mineiro, que foi na jogada com o Gustavo Henrique, o árbitro acabou dando gol contra do Gustavo Henrique, ele foi totalmente sem confiança. Algumas pessoas que conversam sobre futebol comigo, que são do futebol, falaram aquilo ali é lance claramente de um jogador que está sem confiança. Então a escalação do Gustavo Henrique já foi algo que pegou algumas pessoas de surpresa. Flamengo jogou, sofreu uma derrota, sofreu uma goleada, na verdade, 4-0 para o Atlético Mineiro, segunda derrota para o Galo no Campeonato Brasileiro. São Paulo engoliu o Domenech, deu um nó tático e aí veio o pós-jogo. Vamos lá, pós-jogo, Flamengo teve uma conversa interna entre Marcos Braz, Bruno Spindel e a comissão técnica, não teve uma conversa com os jogadores, não teve briga entre os jogadores, como eu vi algumas pessoas me perguntando, inclusive na live de ontem, depois do jogo, mas teve essa conversa entre Marcos Braz, Bruno Spindel e a comissão técnica. Por que essa conversa? Porque o Marcos Braz ele queria entender como é que seria a reação do Domenech após a goleada sofrida. Ele queria entender, saber do ambiente, como é que os jogadores iriam reagir. Beleza, os jogadores e a delegação técnica voltaram para o Rio de Janeiro durante a madrugada, foram recebidos sob protestos, alguns torcedores, cerca de 30 torcedores, foram ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro, protestaram, xingaram os jogadores. Gustavo Henrique, obviamente, foi bem xingado depois de partidas ruins que ele vem fazendo pelo Flamengo. O Braz, por exemplo, que é o homem aí do futebol, vice do futebol do Flamengo, foi chegar em casa às 5 da manhã. Às 8 da manhã, ou seja, quase não dormiu, ele já estava no ninho do urubu, conversando com outros dirigentes do Flamengo para resolver e definir o futuro do futebol do Flamengo. O Domi comandou o treino, inclusive o fato dele ter marcado o treino na parte da manhã desta segunda-feira foi algo que incomodou alguns jogadores e também membros da comissão técnica permanente do Flamengo, porque assim, a delegação chegou por volta aí de 3 horas da manhã ao Rio de Janeiro e cerca de 6 horas depois já tinha que estar no ninho do urubu para realizar um treinamento, ou seja, os jogadores estavam acabados, mortos, né? Não conseguiram dar o seu treino 100% lá no ninho do urubu, embora os titulares tivessem feito um trabalho regenerativo e os que não jogaram contra o Atlético Mineiro foram a campo, mas muitos não gostaram do horário do treinamento. O Domi comandou o treino, a diretoria durante o treinamento fez contato com o Rogério Ceni para saber, entender se ele tinha interesse de deixar o Fortaleza nesse momento, se ele tinha interesse em assumir o comando do Flamengo. As pessoas que conversaram com o Rogério Ceni entenderam, tiveram um feeling positivo que o Rogério Ceni poderia topar, então aí tomaram a decisão definitivamente, olha, vamos demitir o Domenech. Após o treino, Marcos Braz, Bruno Spindel e Domenech conversaram, e ali o Domenech, o treinador catalão, foi comunicado do seu desligamento do futebol do Flamengo, que ele não iria ser mais treinador do Flamengo. Então, assim, chegou ao fim aí a história de Domenech. Inclusive, o treinador vai nesta terça-feira se despedir dos jogadores lá no ninho do urubu, porque não deu tempo dele se despedir dos atletas, até porque ele foi comunicado do desligamento após o treinamento dessa segunda. Então veio a demissão, entrei em contato com o Domenech, quem assistiu minha live mais cedo aí pôde ver que eu entrei em contato ao vivo, ele atendeu, conversei com ele sobre a demissão, ele disse estar muito tranquilo, entende, embora achasse que não fosse o melhor momento para sua demissão, mas entende
Lamenta o fato de não ter treinado o Flamengo com o Maracanã, com casa cheia, porque ele acha que a torcida do Flamengo seria um 12º jogador para ele e ajudaria bastante a sua passagem pelo Flamengo. Lamentou, porém disse que agora chegou ao fim. Vai ficar alguns dias aí no Rio de Janeiro resolvendo suas pendências contratuais com o Flamengo e depois retorna para a Espanha. Então, o Flamengo agora mantém conversas com o Rogério Ceni. Rogério Ceni viajou para Salvador, quarta-feira. Fortaleza e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, ele já sabe do interesse do Flamengo, obviamente. Sabe desde a parte da manhã. Inclusive, nas últimas horas, as conversas avançaram bastante. Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo, um dirigente do Flamengo, para conversar sobre essa busca por um treinador. O que ele me disse foi o seguinte: nós vamos arrancar um treinador de algum clube da Série A do futebol brasileiro. Por que ele falou isso? Porque eu perguntei se existia a possibilidade de eles fazerem uma nova viagem à Europa, buscar um novo treinador que esteja trabalhando fora, ou até mesmo não esteja trabalhando, mas more fora. Me garantiram que não, que a ideia é arrancar um treinador de algum clube do futebol brasileiro. O treinador é esse, é o Rogério Ceni. Então, o Fortaleza aí pode perder o seu treinador nos próximos dias. Não penso em contratar um treinador que esteja fora do país, acabei de dizer. Tem deadline? Perguntei à diretoria, esse dirigente do Flamengo, tem deadline para contratar o treinador? Qual é o deadline interno? Qual é o prazo internamente que vocês têm para trazer esse novo treinador e anunciar o novo comandante? Não tem, mas querem resolver o quanto antes. O quanto antes, eu acredito assim, pelo que eu acompanho o Flamengo, tempo aí que eu sou setorista do Flamengo desde 2017, vou te falar que esse enquanto antes não deve passar de uma semana. Assim seria o prazo aí que eu acho que pode acontecer, máximo uma semana. Rogério Ceni e Flamengo estão em contato. O Rogério Ceni já deu ok, tanto é que a diretoria do Flamengo já sabe que ele gostaria de comandar o Flamengo, mas óbvio, ele não quer fazer isso de uma forma grosseira com o Fortaleza. Ele tem muita gratidão com a diretoria do Fortaleza pelo que eles fizeram. Vocês vão se lembrar que o Rogério Ceni deixou o Fortaleza, foi para o Cruzeiro, não deu certo lá e o Fortaleza o aceitou de volta. Então ele tem muita gratidão. Ou seja, o que ele fez? Olha, diretoria do Flamengo, vocês se acertam com o Fortaleza. Se o Fortaleza topar, eu topo. Mas eu não quero sair de uma forma grosseira, forçada do Fortaleza. Não é simplesmente pagar a multa, que é de R$1 milhão, ou seja, uma multa teoricamente barata. R$1 milhão, não é só pagar a multa e ir embora. Não, ele quer que haja um consenso com a diretoria do Fortaleza. Mas, Vene, o que a diretoria do Fortaleza pensa? Olha, eu vou te falar, o presidente do Fortaleza, Marcelo, não está nem um pouco feliz com essa possibilidade. Entrei em contato com ele, ele achou uma falta de respeito inteira pergunta para ele se o Rogério Ceni poderia deixar o Fortaleza. Então, assim, é um momento complicado para o Rogério Ceni, mas o Flamengo avançou bastante aí nas tratativas para ter o treinador. A ideia da diretoria do Flamengo é oferecer o contrato a Rogério Ceni até o fim de 2021, que é quando acaba o mandato do presidente Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo. Então, Flamengo e Rogério Ceni avançaram bastante. Resta agora acontecer um acordo com a diretoria do Fortaleza. Vale ressaltar a boa relação entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Fortaleza. Se essa boa relação vai acabar depois dessa negociação com o Rogério Ceni, não sei. Se ela vai ajudar na negociação do Flamengo para ter Rogério Ceni, também não sei. Isso aí a gente vai acompanhar nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês é, Flamengo e Rogério Ceni avançaram bastante. O Flamengo avançou bastante na contratação do Rogério Ceni. Ele, nesse momento, é o plano A da diretoria do Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então agora eu vou anunciar aí a promoção que eu estou fazendo. Quando eu bater 70 mil inscritos aqui no canal Vene Casagrande, eu vou sortear essa linda camisa. Então, só dependo de vocês para sortear essa linda camisa. Quanto mais vocês se inscreverem, mais vocês compartilharem com os amigos, mais eu vou ter inscritos e assim, rapidamente irei sortear essa linda camisa que eu tenho um carinho enorme. Valeu, pessoal. Um abraço. Até logo.